evento Fortalecendo a Cultura de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Prefeitura de São Paulo. Eu sou Laura Santucci, mulher branca, cabelos médios vermelhos, olhos verdes, visto uma blusa roxa. Eu sou analista de saúde e atualmente coordeno a área de epidemiologia e informação da COGES. E hoje tenho o prazer de mediar os trabalhos desta manhã. Solicitamos que todos os participantes mantenham seus fones desligados e façam suas perguntas por meio do chat. As mesmas serão respondidas ao final das apresentações. Hoje, dia 27 de julho, é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data é símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde e segurança no trabalho. Nesta manhã, apresentaremos as legislações sobre o tema, os tipos e as causas de acidente de trabalho, os meios de prevenção, as medidas de controle e as estatísticas de acidente de trabalho na Prefeitura de São Paulo. Nosso objetivo é implementar o fortalecimento da cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho e sensibilizar participantes sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho, reduzindo o número de acidentes de trabalho na Prefeitura de São Paulo. Para fazer a abertura e ministrar a palestra Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho e a atuação do Núcleo de Orientação e Proteção à Saúde Mental dos Servidores Municipais, convido a doutora Valéria Pugliese, psiquiatra, médica do trabalho e coordenadora da COGES. Bem-vinda, doutora Valéria. Bom dia, Laura, obrigada. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Agradeço demais a presença de vocês, o tempo que vocês estão doando para adquirir conhecimento, para poder divulgar, para se tornarem servidores públicos de orgulho, né, da nossa Prefeitura de São Paulo. Eu estou fazendo a abertura com muita honra em nome da nossa secretária, a doutora Marcela Arruda, a nossa secretária adjunta, Regina Pacheco, a nossa chefe de gabinete, Regina Silvério. Equipe que muito tem fortalecido e estimulado todas as ações voltadas à saúde do servidor, à prevenção de doenças, à promoção à saúde. Eu gostaria de agradecer muito também às equipes da nossa Secretaria SEGES, né, nossas coordenadorias e assessorias parceiras, a ASCOM, que é a assessoria de comunicação, a EMASP, que cedeu esse espaço onde a gente está ministrando estas palestras, a equipe de tecnologia e informação, COTIC, COEG e toda a equipe de assessoria de SEGES. E também a nossa equipe de promoção à saúde, toda a equipe de COGES, que está aqui disposta e tem participado e elaborado e implementado todos os programas voltados à prevenção de doenças e promoção à saúde. Vocês já devem saber, a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, dentro da estrutura da Secretaria de Gestão, SEGES, é o órgão responsável por todas as ações relacionadas às perícias médicas, né? Vocês sabem, quando alguém vai tirar licença, passa pela COGES, é responsável pela coleta de dados e informações relativas e gestão, né, relativas a todas as informações que são inseridas através das perícias médicas, e a equipe de promoção à saúde, que hoje vai estar aqui falando com a gente, que é responsável pela implantação de todos os programas voltados à prevenção de acidentes, promoção à saúde e promoção e prevenção de doenças da Prefeitura. E esse evento de hoje faz parte de uma série de ações da COGES voltadas à promoção e prevenção de doenças. Né? Hoje, como a Laura explicou, o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a gente vai falar sobre essa questão. E eu especificamente falarei dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, eu vou aqui tentar compartilhar, peço a paciência de vocês. A equipe deu todo o apoio, mas vamos ver se funciona. Então, eu vou falar um pouquinho desses riscos psicossociais relacionados ao trabalho e a atuação do Núcleo de Orientação e Proteção à Saúde Mental dos Servidores Municipais, que eu vou explicar um pouquinho também mais para frente o que é. Eu gosto, sempre que eu falo de saúde e trabalho, eu gosto de lembrar a origem da palavra trabalho. E não é uma origem muito boa, né? Ela vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura feito de 3 paus. Então, acho que é para a gente lembrar que, por mais que a gente ame o nosso trabalho, ele tem um caráter um pouco difícil. A gente trabalha porque a gente precisa, né? A gente tem que lembrar que
os tempos passados, quem trabalhava eram sempre as classes menos favorecidas, as classes econômicas menos favorecidas, as pessoas mais abastadas, as classes mais altas, não trabalhavam. Então, eram condições diferentes. Acho que hoje a gente tem uma série de legislações, a equipe aqui depois vai explicar melhor, e garantias que não existiam. Mas lembrando que a origem é um pouquinho pesada, né? E com relação a esses aspectos psicossociais, em 2022, em junho de 2022, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório mundial de saúde mental, e que é um marco importantíssimo, né? Acho que aconselho todos vocês a procurarem, a se informarem, a lerem, está tudo no site da Organização Mundial de Saúde, e lá nesse relatório mostrou, né, consta que em 2019, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo viviam com transtornos mentais. E que, além disso, 15% dos adultos em idade laboral sofreram com algum tipo de transtorno mental. Quer dizer, 15 em cada 100 pessoas tiveram algum tipo de transtorno mental dessas pessoas em idade de trabalho. E o trabalho, né, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, ele costuma amplificar questões sociais gerais que afetam negativamente a saúde mental, incluindo o que? A discriminação e a desigualdade. Então, tudo isso é repercutido muitas vezes no ambiente de trabalho. O bullying, a violência psicológica, que no ambiente de trabalho a gente chama de assédio moral, então, o bullying da escola, do aluno, no ambiente de trabalho a gente nomeia como assédio moral. Eles estão entre as principais queixas de assédio no local de trabalho e impactam, obviamente, de forma negativa a saúde mental do trabalhador. O objetivo da política conjunta da OMS é apoiar a prevenção dos riscos à saúde mental, proteger e promover a saúde mental no trabalho e apoiar as pessoas com condições de saúde mental, para que elas possam participar e prosperar no mundo de trabalho. E nesse cenário, o investimento e a liderança são fundamentais para a implementação das estratégias. Então, se não houver investimento, se não houver uma liderança voltada para esse sentido, nenhuma estratégia vai ser implementada com sucesso, né? E os riscos psicossociais, o estresse relacionado ao trabalho, são das questões que são os maiores desafios em matérias de segurança e saúde do trabalho. Todo mundo sabe, né? Uma questão de saúde mental, ela não tem uma causa única, né? Por que que eu estou sofrendo de depressão ou de ansiedade? Ela é multicausal. Tem fatores meus, uma vulnerabilidade minha, né? Pessoal, genética, existe a minha vida pessoal, coisas que aconteceram, existe a minha história, existe o meu passado, existe a minha saúde física e existe o trabalho, as condições de trabalho. E tudo isso, né, o meu adoecimento, a minha situação de segurança, a minha situação de saúde no trabalho, ela tem um impacto enorme na saúde das pessoas que estão ao redor, não só de quem está doente. E com isso, o impacto nas organizações e maior impacto nas economias nacionais. Né? Aquele 1 bilhão de pessoas adoecidas, né, trabalhando ou não, elas impactam diretamente na questão da economia de cada país, de cada local. Uma pesquisa recente da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, ela apontou que cerca de metade dos trabalhadores europeus considerava o estresse uma situação comum. Então, metade dos trabalhadores que foram alvo da pesquisa, eles relataram que eles sofriam algum tipo de estresse no local de trabalho. Né? E este estresse contribuiu para cerca de 50% dos dias de trabalho perdidos. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho o nosso cenário municipal. E não existe um único fator de risco para cada doença psicossocial, porque várias condições podem gerar esse tipo de transtorno, dependendo dessa combinação que eu falei, de riscos ambientais e características individuais dos próprios profissionais, além, né, do tipo de trabalho que ele exerce. Aqui, só lembrando, acho que isso é importante também, esse é um trabalho do ano de 2000, da Organização Internacional do Trabalho, que mostrou que existem 2 fatores essenciais no quanto eu sofro estresse, ou quanto esse estresse afeta o meu trabalho, que é o quanto eu controlo o meu trabalho, então, se é um trabalho que eu tenho total controle, por exemplo, um médico no seu consultório, ele tem total controle, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai prescrever, ele vai cuidar desse paciente, ele tem um autocontrole. Esse é um exemplo de uma pessoa que tem autocontrole das suas condições, da forma como o seu trabalho é desenvolvido. Um exemplo de alguém que tem baixo controle, por exemplo, é um trabalho em fábrica, numa linha de produção de fábrica, em que aquilo vem e eu preciso fazer alguma parte, um pedaço daquela cadeia de produção, e eu não tenho controle nenhum. O outro fator, além do controle, é a demanda de trabalho.
Então, por exemplo, eu sou um médico do pronto-socorro, eu sou uma médica do pronto-socorro, e lá eu tenho uma altíssima demanda, eu tenho muitos pacientes para atender. Então, essa alta demanda também aumenta o meu estresse, né? A alta demanda também, por exemplo, na linha de produção, se essa é muito rápido, se eu tenho um tempo controlado, se eu tenho muito para fazer em pouco tempo, essa é uma alta demanda. Então, quanto maior o controle e menor a demanda, menor será o meu estresse no local de trabalho. Do ponto de vista contrário, quanto menor controle eu tenho do trabalho, das condições em que o trabalho é feito, e quanto maior a demanda, mais estressante será esse trabalho. Então, acho que isso é bacana para a gente também refletir como é que a gente se coloca nessas 4 opções no nosso trabalho. A gente sabe que na prefeitura existem diversos tipos de trabalho, o professor, o guarda civil, né, os profissionais de saúde e diversas outras atividades, e cada uma tem uma característica específica. Mas esses 2 fatores, eles são comuns e eles afetam diretamente o quanto esse trabalho me estressa, me gera estresse. E aí, falando desse estresse no trabalho, né, acho que é importante a gente mencionar a síndrome de burnout, ou em português, a síndrome do esgotamento profissional, que ela foi recentemente, muita gente deve ter ouvido falar, classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional. E o que é a síndrome do esgotamento profissional, ou burnout? Ela é caracterizada como um transtorno emocional provocado por situações extenuantes no trabalho. E quando esse trabalho exige um esforço físico e ou mental superior às capacidades e forças do trabalhador, ou às condições que ele tem para exercer o seu trabalho. E com isso, é um quadro crônico, é um quadro lento, ele é insidioso, ele começa devagarzinho e vai evoluindo até gerar sintomas extremos de esgotamento, tanto físico quanto mental. Então, a pessoa que está em burnout, ela tem uma série de sintomas e também mal-estar, às vezes começa inclusive com sintomas clínicos, né? Com dor nas costas, com mal-estar, com tontura, com vertigem, e depois a pessoa percebe os efeitos, os sintomas de ordem emocional. Então, a definição, né, específica é: burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico. Então, não é um estresse específico, um estresse único, um evento, é um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, pode ser que eu tenha um estresse crônico, mas a minha liderança é bacana, a gente tem condição de trabalho e esse estresse é gerenciado de uma forma positiva, não necessariamente ele vai gerar burnout. E ele é caracterizado por 3 dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento e falta de energia. Uma sensação de distanciamento mental do próprio trabalho, eu não me conecto mais com o meu trabalho. Ou eu tenho sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao meu trabalho. E, obviamente, uma redução da eficácia profissional. Eu começo a não produzir mais o quanto eu produzia. E na Prefeitura de São Paulo, né? Como é que é esse cenário? O que a gente tem de dados? As principais causas de acidente de trabalho em 2022. Primeiro, de forma geral, né, esse quadradinho vermelho aí, a gente está falando de licença comum e licença por acidente de trabalho. A gente sabe que 25% das licenças concedidas pela COGES foram por motivo de transtorno mental e comportamental, tá? Que são as doenças psiquiátricas, mas o termo técnico correto é transtorno mental e comportamental. Então, é recente isso, o ano passado. 1/4 das licenças que foram agendadas por vocês, pelos servidores, né, que o nosso público-alvo são 111 mil servidores, né, Laura? A gente cuida dos servidores efetivos, a COGES. Essas licenças são relacionadas, a gente só tem o controle sobre as licenças relacionadas aos servidores efetivos. 1/4 dessas licenças foram motivadas por transtornos de ordem emocional. E isso representou 11.583 servidores que se afastaram por transtornos mentais e comportamentais. E em termos de dias, né, de número de dias de licença, foram 43% do número de dias total de afastamento da prefeitura se deu por motivos emocionais, de ordem emocional. Então, é bastante perto daqueles 50% que o relatório da Organização Mundial de Saúde falou. Nosso cenário não é diferente, então a gente está, né, infelizmente, sofrendo o que o mundo inteiro está sofrendo. E com relação aos acidentes de trabalho, a gente sabe que 6% das licenças por acidente de trabalho são por transtornos mentais e comportamentais, e representam 8% do número de dias de afastamento por acidente de trabalho em 2022. Então, tanto em termos de licença comum quanto licença por acidente de trabalho, a saúde mental é uma causa muito importante que a gente tem que pensar em formas de abordar.
E aqui vou mencionar uma frase do Guy Ryder, que foi diretor-geral da AET até o final do ano passado, não é mais, mas ele disse uma coisa bastante importante, né? Ele disse assim: como as pessoas passam uma grande parte de suas vidas no trabalho, um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental. Precisamos investir para construir uma cultura de prevenção em torno da saúde mental no trabalho, reformulando o ambiente de trabalho para pôr fim ao estigma e à exclusão social e garantir que os funcionários com condições de saúde mental se sintam protegidos e apoiados. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas palavras, principalmente com relação a essa questão do estigma e exclusão social. Então, ainda, infelizmente, existe um grande estigma com relação à saúde mental. Algumas pessoas ainda hesitam, né, em procurar atendimento com um médico psiquiatra, ou com um psicólogo, ou com qualquer outro profissional de saúde que cuide da área de saúde mental, por estigma, por medo, por discriminação. A gente escuta isso. Às vezes a pessoa está tomando, precisa tomar uma medicação, tem um quadro depressivo, um quadro ansioso, que são geralmente os mais frequentes, mais prevalentes na população, e ouvem: nossa, para que você está tomando esse medicamento? Esse medicamento é controlado, isso vai te fazer mal. Então, as pessoas não, por desconhecimento, acabam estigmatizando e discriminando e excluindo socialmente as pessoas que sofrem pelo transtorno emocional, agravando, né, piorando o quadro que já estava instalado. Então, é contra isso, é a partir daí que a gente precisa fazer uma reflexão e não repercutir esse tipo de pensamento. E nessa linha, né, de todas as diretrizes do que a ciência tem dito, do que a Organização Mundial de Saúde preconizou, a Secretaria Municipal de Gestão, né, através da COGES e em parceria com as demais coordenadorias e assessorias da gestão, da nossa Secretaria de Gestão, elaborou um projeto, né, que chama Núcleo de Orientação e Proteção à Saúde Mental do Servidor. E o que é esse núcleo? É uma equipe multiprofissional dos quadros da COGES, que está estabelecendo uma parceria sólida com representantes da própria Secretaria de Gestão, das secretarias municipais todas, subprefeituras, o Hospital do Servidor Público Municipal, as instituições públicas e privadas, universidades, órgãos de classe e demais interessados no tema. Com que objetivos? Quais são os objetivos desse programa? Primeiro, um pouco do que a gente já está fazendo aqui hoje, né, que é promover a discussão do tema em todos os ambientes da Prefeitura do município de São Paulo. Fomentar a interlocução entre as chefias dos servidores, as suas unidades de recursos humanos e SEGES-COGES. Né? Então, de modo que todos nós sejamos protagonistas dessa discussão e dessa mudança. Né? Lembrando, qual é o nosso objetivo? É fomentar ambientes de trabalho seguros e saudáveis e protetivos da saúde mental de todos nós, de todos os servidores. E quem é o responsável por isso? Todos nós. Vocês como servidores, vocês como chefias, vocês como RHs, vocês como alta administração, e SEGES e COGES, né, como órgão legalmente competente para lidar com essa situação. A gente não tem a competência assistencial, mas a gente tem a obrigação de promover a integração de todos os parceiros dessa discussão, né, desse tema, inclusive a assistência. Queremos divulgar, né, como já estamos fazendo hoje, todas as informações sobre prevenção e detecção precoce, né, claro, como qualquer doença, o transtorno mental, se detectado e abordado precocemente, ele vai evoluir de uma forma completamente diferente, né, e passar a informação desses principais agravos da saúde mental dos servidores. Queremos promover ambientes de trabalho saudáveis e protetivos na saúde mental. E isso é uma coisa, parece fácil, mas não é, são pequenas coisas, desde uma organização, um ambiente limpo, organizado, claro, né, até relações saudáveis, a forma como eu me dirijo a um colega, como o chefe se dirige a mim, pequenas coisas como um bom dia, como vai, né, um cuidado, tudo isso vai criando um ambiente saudável e protetor da saúde mental de todos nós. O projeto prevê também o estabelecimento de parcerias com universidades para atendimento de casos graves, porque a gente está abordando casos mais leves, mas a gente também vai se deparar, e vocês sabem disso no seu dia a dia, que existem casos gravíssimos, né? E para isso a gente precisa ter pelo menos alguns locais para os quais a gente possa fazer o encaminhamento desses casos. Casos excepcionais, casos graves, e a disponibilização, essas parcerias também prevendo a disponibilização de profissionais com conhecimento nas diversas áreas de saúde mental para ministrar palestras para nós todos, mesas de debates e demais eventos dentro do projeto do Núcleo de Orientação e Proteção à Saúde Mental do Servidor.
Um outro pilar importantíssimo desse projeto é capacitar pontos focais, que são chamados interlocutores, nas diversas unidades de recursos humanos da prefeitura, para lidar com as situações envolvendo saúde mental dos servidores. Vocês sabem, a COGES, por maior que ela seja, a gente teve um incremento bastante importante aí, potencializado pela nossa secretária, né, e a equipe, mas por mais que a COGES cresça, ela não vai dar conta dos 126 mil servidores gerais, né, e 111 mil servidores efetivos e os milhares de ambientes de trabalho. Então, a gente trabalha através de multiplicadores. Então, o projeto prevê capacitar interlocutores, né, que são designados pela própria secretaria, dentro da lógica dessa secretaria ou desse órgão, para trabalhar com a gente mais diretamente, que vão ser capacitados e vão conseguir lidar com situações envolvendo saúde mental dos seus servidores e trazendo a discussão para a COGES sempre que for necessário. E, importantíssimo também, que os gestores estejam capacitados em temas de saúde mental. Então, se o gestor, ele tem conhecimento, ele tem uma abordagem, ele não tem preconceito, ele não lida de uma forma estigmatizante com o seu servidor que tem algum agravo mental, ele vai promover, com certeza, um ambiente bom para todos os demais servidores, né? Todo mundo vai sair ganhando com essa mudança, com essa atitude. E aí, como é que está esse projeto? Como é que está o programa? Ele, em maio de 2023, ele foi apresentado para a SEGES, né? E também ele veio de uma demanda, né? Veio de várias fontes, mas inclusive uma demanda das entidades de classe, de vários sindicatos e outras entidades de classe. Por quê? Porque todo mundo percebe, né, no dia a dia ou através de estudos, que a saúde mental é o grande problema nosso do momento. E aí, em junho de 2023, agora, né, mês passado, a gente instituiu em SEGES um grupo de trabalho e são realizadas reuniões, né, para apresentação do projeto junto às secretarias. Então, foram chamadas as secretarias, todas as secretarias, para que a gente apresentasse o projeto e ele foi finalizado após, assim, os detalhes do projeto, e ele foi meio que customizado após essas reuniões, porque isso é muito importante, a gente não pode ficar do lado de cá achando que sabe a solução para tudo, né? Cada secretaria tem uma forma, tem um jeito, tem uma característica que tem que ser levada em consideração. Agora, em julho e agosto, o que a gente está fazendo? A definição desses interlocutores de todas as secretarias, a capacitação destes interlocutores para que ele possa estar tranquilo, né, para poder lidar com essas situações, e o início das parcerias com as universidades e demais órgãos que vão nos apoiar. Em setembro, né, a gente vai realizar a jornada, como a gente já tem feito nos últimos anos, a jornada de saúde mental. Setembro é o mês, setembro amarelo, né, de prevenção do suicídio e também de abordagem, né, das questões de saúde mental. Ele vai ser realizado o lançamento oficial do programa. Então, acho que assim, o que a gente tem feito nesse sentido é justamente criar uma cultura de promoção à saúde, uma cultura de criação e pensar num ambiente saudável e que seja protetor e que as pessoas possam ser mais realizadas, adoecer menos. E todo mundo ganha, né? O servidor que fica saudável, o seu meio, né? Sua rede, sua família, seus amigos que vão ficar bem também, porque todo mundo sabe o que é ter uma pessoa com problema emocional dentro da sua casa ou nas suas relações próximas, o ambiente de trabalho, os colegas, a chefia, a sociedade, porque esse servidor ele vai ser muito mais eficaz, ele vai faltar menos, ele vai estar mais presente, ele vai produzir de uma forma mais bacana. E isso é uma onda que a gente sabe que vai se espalhando. E eu acho que é importante a gente pensar também que o nosso papel como servidor público, também gosto de falar isso, e vou finalizar minha fala falando isso, nós temos a obrigação de nos mantermos informados com relação a todos os temas. Também os temas de saúde, mesmo quem não é da área de saúde, quem é da área da Guarda Civil, quem é da área da educação, né? Que em qualquer outra área, a gente tem que saber, a gente tem que ter informação. Nós somos agentes importantíssimos de divulgação de informação para toda a sociedade. Esse é o nosso papel. E é bacana, né? Agradeço e parabenizo vocês todos por estarem aqui hoje nos escutando e engrandecendo o nosso evento. E muito obrigada pela atenção, gente. Obrigada, doutora Valéria, sempre muito bom ouvi-la, partilhar, né, com todos os nossos 127 mil servidores que estão na Prefeitura de São Paulo. Como a senhora bem colocou,
público direto da COGES para as licenças médicas, nós temos 111 mil servidores e todas essas informações estão disponíveis no nosso site, no Clique, que é uma página que a COGEP disponibilizou e tem todas essas informações com relação aos nossos números. E parabéns mais uma vez por essa palestra. Gostaria de informar que este evento está sendo gravado, estará disponível no YouTube e a apresentação estará disponível também no site, na página da COGES. Passamos agora para o nosso engenheiro do trabalho, Aduílio Rocha Farias, que junto com o enfermeiro Alan, fará a palestra Construindo um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável na Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Aduílio, por favor. Bom dia, Laura, obrigado. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui nesse dia. Como a Laura falou, meu nome é Aduílio, né? Eu sou engenheiro do trabalho aqui na COGES. E para comemorar essa data tão importante, que foi quando o Brasil teve a iniciativa para diminuir seu número de acidentes, estamos fazendo esse evento hoje para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Foi aí? Tá. Então, antes de a gente começar a falar sobre acidentes, as causas de acidentes, né, vamos entender por que esse dia foi comemorado aqui no Brasil. Então, na década de 70, o Brasil ele vivia uma verdadeira epidemia de acidentes de trabalho. Então, quer dizer, naquela época, embora nós tivéssemos uma força de trabalho mais ou menos um terço ou um quarto da força de trabalho que temos hoje, nós tínhamos ao redor de 2 milhões de acidentes de trabalho por ano. Se hoje nós temos de 500 a 600 mil, com 3 ou 4 vezes mais trabalhadores, naquela época nós tínhamos 4 vezes mais acidentes de trabalho por ano. E aí o Banco Mundial acabou criando uma série de exigências para emprestar recursos ao país. Então o Banco Mundial falou para o Brasil, ou vocês diminuem o número de acidentes, ou não vão mandar mais dinheiro. E aí o Brasil, em 1972, foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. Por isso, a data foi escolhida para ser o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Hoje, nós temos uma taxa de 15 vezes ou 20 vezes menos acidentes do que naquela época. Mesmo assim, precisamos melhorar, porque o Brasil está entre os 10 países que sofrem mais acidentes no mundo. Em primeiro lugar está a China e, em segundo lugar, os Estados Unidos. E aí, em 1978, né, saiu a portaria 3.214, que é a portaria que fala sobre as normas de segurança do trabalho, que são as famosas NRs, que utilizamos aqui, né, na Prefeitura de São Paulo. E aí eu posso citar a NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Apesar de a Prefeitura ter legislação própria sobre a CIPA, nós utilizamos a NR5 quando a nossa não tem embasamento legal. E aí eu posso citar também a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual, que nós utilizamos essa norma quando nós vamos indicar algum equipamento para os servidores, né? Também eu posso citar a NR15, que fala sobre insalubridade, e a NR16, que fala sobre periculosidade. Nós utilizamos essas normas porque a nossa portaria não tem um limite de tolerância para os agentes insalubres. Ela só fala lá que determinada atividade, se estiver exposta ao risco físico, tem direito à insalubridade, só que não fala o limite de tolerância. Por isso que nós utilizamos essas duas normas, na hora que nós estamos avaliando tanto a periculosidade como a insalubridade. E aí nós utilizamos também aqui na Prefeitura de São Paulo a NR24, que fala sobre as condições sanitárias de conforto no local de trabalho, quando realizamos nossos relatórios, né? E aí, para indicar as condições adequadas, nós utilizamos a NR24. Eu não vou falar todas para não ficar cansativo, mas quando saiu a portaria, eram 28 normas e hoje são 38. Essa última aqui, a NR38, foi para a empresa de lixo, né, daquela de coleta seletiva, porque estava tendo muito acidente do trabalho e não tinha nenhuma norma. Então, o Ministério do Trabalho dedicou a NR38 para esse tipo de atividade.
E aí, em 1991, saiu a Lei 8.213, que é a lei que vai falar sobre o acidente do trabalho. Então, de acordo com a lei, acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse é o conceito que a lei fala sobre acidente de trabalho. E aí temos dois tipos de acidente de trabalho, o típico e o de trajeto. O típico geralmente acontece dentro da empresa ou quando o servidor está realizando uma tarefa a serviço da prefeitura, né? E o de trajeto é quando o servidor ele vai para casa ou volta. Vai para o trabalho ou volta do trabalho. E é aqui que entra a dúvida. O pessoal sempre pergunta, se tem alguma carga horária que é considerado acidente de trajeto. A lei deixa aberto, né? Então, eu vou colocar como exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu moro na Zona Leste e para ir para casa eu utilizo o metrô da linha vermelha ou a radial leste de carro, se sofrer um acidente nesse trajeto, é considerado acidente de trajeto. Agora, eu moro na Zona Leste e o acidente é na Zona Sul, já está descaracterizado o acidente de trajeto. E aí podemos citar também como acidente de trabalho as doenças ocupacionais, que são duas, a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E aí temos como exemplos o sarsunismo, que é quando o trabalhador respira poeira de chumbo, silicose, quando está exposto a sílica livre, bicinose, quando respira poeira de algodão, antracose, quando é poeira de carvão, e siderose é quando poeira de ferro. Tem outras doenças profissionais, mas eu estou citando essas aqui só para vocês entenderem. E aí temos também as doenças do trabalho, né? A doença do trabalho, de acordo com a lei, é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Aí temos como exemplos a LE, que é a lesão por esforço repetitivo. Não sei se vocês já viram, né? Na fábrica do Japão, o pessoal tira uma peça de uma máquina e coloca em outra e fica fazendo esses movimentos o dia inteiro. Aí acaba tendo esse tipo de doença. Trabalho de digitação também. Na NR17, que fala sobre ergonomia, na lei anterior, lá a norma falava que acima de 8.000 toques por hora era considerado movimento repetitivo. E aí também temos, como doença do trabalho, a surdez definitiva ou temporária, é quando o trabalhador está exposto a um alto nível de ruído. Temos sofrimentos psíquicos relacionados ao trabalho, como foi que a doutora Valéria falou, né, nos slides anteriores. E a catarata, quando o servidor está exposto a alta temperatura. E para diferenciar a doença profissional para a doença do trabalho, eu coloquei um exemplo aqui do lado. Um trabalhador que trabalha no escritório de um aeroporto, escritório geralmente não tem ruído, só que ele pode ter uma perda auditiva por causa do ruído do avião. Então, a diferença é essa. A doença profissional está ligada diretamente com a atividade. Já a doença do trabalho, não. É com o meio ambiente de trabalho que o servidor está exposto. E aí temos também as causas de acidente do trabalho. Tem o ato inseguro, apesar de a norma, a NR1, né, que está entre aquelas que eu falei no início, ter tirado esse termo ato inseguro, a NBR 14.280, ela considera ainda, até para facilitar na hora que está elaborando algum relatório. E aí temos também o fator pessoal de segurança e as condições inseguras. O ato inseguro é a ação ou omissão que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. Aí temos como exemplos a desativação da proteção de máquina. Isso aqui acontece muito na construção civil, porque não sei se vocês já viram aquela serra circular, ela tem uma proteção em cima da serra que só pode cortar uma madeira por vez. Aí o que o pessoal faz? Tira a proteção da serra e cortam duas ou três para adiantar o serviço, né? E é aí que acontece o acidente. Temos também fumar em lugar proibido, é um ato inseguro. Lá está um local que tem um monte de botijão de gás e tem a sinalização, proibido fumar. E aí a pessoa está do lado fumando, né? E aí pode ocorrer um incêndio ou uma explosão.
Temos também a utilização de ferramentas ou equipamentos inadequados. Aqui, geralmente, é para utilizar um martelo para bater um prego. E a pessoa pega e utiliza um pedaço de ferro. E aí que machuca a mão e acontece o acidente. Temos também os movimentos arriscados de correr, pisar em cima, subir em algo, como vemos aqui na foto, o rapaz de boné verde, né, em cima da empilhadeira. E para pegar o gancho aqui da empilhadeira, eu fiz um trabalho uma vez em uma fábrica, em uma multinacional, né, e lá tinham 200 empilhadeiras. E aí o que o pessoal fazia todo dia às 2 horas da manhã? Escolhiam 10 empilhadeiras e começavam a postar corrida dentro da fábrica. Só que estava tendo muita manutenção. O dono lá da empresa instalou uma câmera, né, para ver o que eles estavam fazendo. E aí todo dia escolhiam 10 empilhadeiras para apostar a corrida. E era corrida apostado dinheiro, valendo dinheiro, né? Eles tinham até tabela, era bem organizado o pessoal lá. E aí, o que ele fez? Ele queria mandar todo mundo embora, mas como é que manda? Eram 200 empilhadeiras, só que eram 3 turnos de trabalho. Então, eram 200 operadores de manhã, 200 à tarde e 200 à noite. E aí, até na época, na época eu falei pro dono, né, coloca alguém da CIPA no meio deles, que aí eles não vão fazer mais esse tipo de ato seguro. Aí, depois de um ano, eles me ligaram, né, falaram, ó, deu certo lá, diminuiu até a manutenção das empilhadeiras. Então, é um movimento, é um ato seguro que devemos evitar também. Aí temos como ato seguro a não utilização do EPI. Não quer dizer que se você utilizar o EPI, vai evitar o acidente, mas vai diminuir a probabilidade de acontecer algo mais grave com o trabalhador. Aí temos também como ato inseguro lubrificar, ajustar e limpar a máquina em movimento. Aqui o pessoal fala que facilita, né? Na hora que a máquina está em movimento, para limpar fica mais fácil. Só que aí o trabalhador ele pode perder um braço também com esse tipo de ato inseguro. E aqui na foto também tem outro tipo de ato seguro, um rapaz de boné verde aqui com a mão dentro do bolso e olhando para trás. Qual que é o risco aqui? Ele tropeçar e cair. Se ele tiver com a mão fora do bolso e olhando para frente, ele pode tropeçar também. Só que o impacto vai ser menor porque ele vai apoiar as 2 mãos dele no chão, tá? Então é um ato seguro também que devemos evitar no dia a dia. E aí temos como causa de acidente de trabalho também o fator pessoal de segurança. Aqui geralmente é quando o trabalhador ele não tem experiência para desenvolver a atividade e mesmo assim ele faz. Ou quando ele está com um nível de estresse muito alto e pega e faz de qualquer jeito. E aí que acontece o acidente. Aí temos também como causa de acidente as condições inseguras, que são aquelas existentes no local de trabalho e que podem causar acidentes. Aí temos como exemplos as instalações elétricas inadequadas ou defeituosas. Isso aqui é quando tem uma instalação exposta, né, que o trabalhador ele pode tomar um choque. Temos também piso danificado, quando tem um buraco, um desnível, que o trabalhador ele pode tropeçar no local. Temos também equipamentos ou máquinas com defeitos, também é uma condição insegura. Risco de fogo ou explosão, quando geralmente tem que colocar um líquido combustível em um local, aí o pessoal pega e coloca junto com papel, aí pode ter uma explosão ou um incêndio no local. E aqui, pegando o gancho aqui desse risco de fogo, eu fiz algumas inspeções aqui nas unidades da Prefeitura de São Paulo, eu observei que a maioria estava tendo botijão dentro da cozinha. Pela norma do bombeiro, não pode mais. Então, se nas suas unidades tiverem ainda botijões de gás, vocês conversam com a chefia, com o gestor, até mesmo com a CIPA, para tirar esses botijões da área interna, que pode ter uma explosão no local, né? E não só na unidade, nas casas de vocês também. É recomendado não deixar mais botijão dentro de casa. E na hora que colocar do lado de fora, ver se tem uma distância no mínimo de 1,5 m do ralo. Por quê? Porque o gás, ele é mais pesado do que o ar. Então, se tiver um vazamento de gás, ele vai direto para a tubulação. Por isso que tem essas explosões em empresas, né? E aí temos também como condições inseguras a iluminação inadequada, quando a iluminação ela é insuficiente para iluminar o ambiente de trabalho. Aí temos passagens perigosas também, como estamos vendo aqui na foto, né? Um monte de fio no meio da passagem. E a moça aqui de vermelho está fazendo a mesma coisa que o rapaz lá do slide anterior. Está andando olhando para trás. Então ela pode se enroscar no fio aqui e cair. E apesar de a gente estar falando sobre as condições inseguras nesse slide,
Tem também a moça aqui de cabelo amarelo colocando um copo com café em cima do computador, né? É um ato seguro, porque se ela bater a mão, o café vai derramar no equipamento e vai acabar acontecendo um curto-circuito. Tem a moça aqui também molhando a planta em cima da mesa dela e a água escorrendo. Tem um rapaz aqui também, ele utilizando a faca para mexer na torradeira, ele pode tomar um choque, isso é um ato inseguro também. E a moça aqui colocando água num bule aqui com uma fiação dentro da pia. Então, são situações que devemos evitar no ambiente de trabalho. Por isso, a importância da CIPA. A CIPA tem o papel de fazer as investigações nos ambientes, fazer as inspeções, né? Relatar os riscos e até mesmo o mapa de risco para alertar para quem está entrando naquele ambiente de trabalho. E aí, por fim, tem o perigo versus o risco. O perigo é algo que tem um potencial de causar um dano, que no caso aqui seria o tubarão, e o risco é de o tubarão engolir o mergulhador. E se a gente jogar para a situação real do dia a dia, se a gente for ver na escola, por exemplo, uma professora que for descer a escada, qual que seria o perigo? De ela cair. E o risco de ela quebrar o braço. Aí agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre algumas situações que podem ocorrer no dia a dia, né? Do Napo é uma figura bastante conhecida na segurança do trabalho, então ele vai passar algumas cenas aqui no vídeo, e aí eu vou estar compartilhando agora com vocês.
Antes de terminar minha fala, né, que vou passar para o Alan agora, eu só queria comentar a primeira cena do vídeo. A moça lá, ela entrou, além de ter ela entrado com um guarda-chuva pingando dentro de um piso, em um local onde o piso era escorregadio, ela entrou falando no celular. Então, não sei se vocês conhecem aqui a ladeira Porto Geral, o pessoal cai direto falando no celular. Então, falar no celular na hora que estiver andando é considerado um ato inseguro. E aí devemos evitar também. E para encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. E aí eu estou passando a fala para Laura. Obrigada, Duílio, obrigada. Excelente palestra, excelente dicas. Eu acho que agora a gente também vai ter com o Alan a possibilidade de olhar para os nossos ambientes, né, e torná-los cada dia mais seguros. Gostaria de informar que o evento está sendo gravado, há muitas pessoas perguntando sobre a disponibilidade do material. Ele estará disponível no site da COGES e está sendo gravado também pelo YouTube. Então, vocês têm essa possibilidade de acompanhar posteriormente e divulgar nas suas unidades. As perguntas estão chegando, gostaria que vocês continuassem mandando aqui pelo nosso chat, e ao final da palestra do Alan, nós vamos respondê-las. Alan é o nosso enfermeiro do trabalho, trabalha aqui na coordenação de promoção à saúde, da Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, e eu passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Sou analista de saúde, como a Laura falou, sou enfermeiro, né, especialista em enfermagem do trabalho. Queria começar falando, gente, que a gente viu muita coisa de fábrica, né, ali parece que não é muito a nossa realidade. Mas o que a gente pode pensar? Começar essa palestra de prevenção pensando no quê? Que a nossa principal ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, eu não trabalho com a máquina X, com a ferramenta tal, mas eu trabalho com o meu corpo, com meus braços, com meus olhos, com as minhas pernas, enfim. Então, a nossa ferramenta principal é o nosso corpo. E aí a gente tem que pensar na questão da prevenção de acidente pensando nisso. Então, a gente está protegendo a nossa principal ferramenta, que é o nosso corpo, né? Dando continuidade ao evento, então, vou falar um pouquinho sobre acidente de trabalho, ou prevenção de acidente, na verdade, né? Hoje é dia 27 de julho, Dia Nacional, né, da Prevenção de Acidente de Trabalho. Essa data foi instituída em 72, como a Duílio falou,
e já está fazendo 51 anos hoje, né? E aí eu penso, e quero que vocês também reflitam comigo, essa data seria para comemorar ou para refletir? Porque mais de 50 anos se passaram, né, e o Brasil continua patinando em números altos de acidentes de trabalho. Para vocês terem uma ideia, né, atualmente o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de acidentes fatais. E a gente coloca aí mais de 180 países na lista de signatários da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, e o Brasil está em quarto em número de acidentes fatais, né, que levaram o trabalhador ao óbito. Então, olha que número grave, né, que número ruim para nós, mesmo 50 anos depois de toda essa mobilização dos trabalhadores, que aí o governo, à época, fez um Plano Nacional de Valorização do Trabalho, do trabalhador, e uma das ações, né, como o Aduílio falou, do SESMIT, e essa questão desse dia de prevenção, para a gente todo ano lembrar e fazer ações e atos para evitar acidentes no ambiente laboral. E hoje eu estava, assim, por coincidências do destino, abri aqui um portal de notícia e vi que ontem teve um acidente na cidade de Polatina, no Paraná, numa cooperativa, num silo de grãos, né, onde veio a ter óbito de 8 pessoas, 8 trabalhadores, isso ontem, gente, dia 26, né, e um está desaparecido e diversos feridos. Não vou fazer aqui nenhum julgamento de causa, nem culpabilidade, a gente não sabe detalhes. Depois vocês podem colocar aí nos canais de busca e pesquisar sobre esse acidente. Eu entendi, na cidade de Polatina, no Paraná. E para ver mais detalhes do que aconteceu, mas para a gente refletir. Então parece que não está do nosso lado, né, essa realidade de acidentes fatais, mas olha só, aconteceu aqui na cidade de Polatina, no Paraná, ontem, né, por coincidência que a gente está falando sobre isso hoje, eu queria trazer para vocês. Achei bastante interessante trazer esse infeliz incidente lá nessa cidade. E que o que seria prevenção? Como seria a palavra, esse verbo prevenir? Basicamente é se antecipar, né? Chegar na frente daquele fato. Na parte de segurança do trabalho seria se antecipar ao risco do acidente, né? Chegar na frente dele para que ele não ocorra. E olha só a importância da prevenção. 96% dos acidentes eles podem ser evitados. Então a prevenção vem a calhar, porque se quase 100% pode ser evitado, então se você tem essa cultura de prevenção, essa cultura prevencionista, que é isso que a gente quer que as pessoas comecem, os servidores nossos comecem a pensar nessa cultura de prevenção, chamada cultura prevencionista, né? Se antecipar ao risco antes que ele ocorra. E aí é um papel importantíssimo, não só dos colaboradores em geral, mas também da CIPA, né? É uma das funções da CIPA, né? E essa prevenção, ela não é uma receita de bolo, né? Como prevenir acidente de trabalho, está aí no slide, né? Parece que é algo simples, mas não é. Depende de diversas ações institucionais e também humanas, né? Dos profissionais. Mas, assim, outro dado que a gente pode pensar como é importante essa prevenção. A maioria dos acidentes são causados pelo comportamento humano. Então, quando o Aduílio falou desses comportamentos de risco, né? Olha só que interessante. Então, a maioria dos acidentes são causados por comportamento humano, em torno de 80%. Então, é a grande maioria é causado por comportamento humano, ou seja, por um comportamento nosso. Se a gente trazer um paralelo da saúde pública geral, trazendo aqui para o SUS, a gente pensa que no SUS a porta ideal de entrada é a UBS, a unidade básica, a atenção primária. Por quê? Porque lá você vai fazer exames preventivos, consultas de rotina, exames de rotina, você vai se vacinar. Para que você faz tudo isso? Para você evitar, para você prevenir doenças, para você prevenir de ter uma doença crônica ou de você pegar uma doença infecto-contagiosa também. Então, trazendo, né, fazendo esse paralelo com o SUS, na saúde em geral, e você trazendo para a saúde do trabalhador, a gente vê que é importante ter essa cultura prevencionista também para você evitar que o acidente aconteça, né? Que a morte pelo acidente aconteça, que o afastamento por esse acidente aconteça, e, enfim, diversas coisas ruins que trazem, né? Tanto para o trabalhador, como para a família, como para a sociedade, como para a empresa também, tá? É, na questão de prevenção, a norma regulamentadora número 1, ela estabelece ali algumas medidas e ela segue uma hierarquia. Então, são 4 medidas principais que temos aí, segundo a NR1. A primeira delas seria a eliminação de fatores de risco. Então, o que seria isso? Basicamente, seria você substituir uma ferramenta ou um produto perigoso por outro. Então, por exemplo, aqui
nessa figura à esquerda, temos aí uma máquina, então automatização. Então, com certeza era uma atividade perigosa, muito perigosa, que foi trocado aí, em vez de ser uma pessoa fazer, aí passou por ser uma máquina. É claro, isso aí pode implicar em outras questões de desemprego, então, mas aí seria tema para outra discussão, né? E aí do lado tem esses produtos químicos. Então você utiliza produto tóxico muito agressivo para determinada atividade, você pode substituir por outro que tenha o mesmo resultado e não ofereça tanto risco assim ao trabalhador, né? Em segundo lugar, então, primeiro, eliminar o fator de risco. Não conseguiu eliminar o fator de risco, você vem para os equipamentos de proteção coletiva, que são equipamentos que devem ser fornecidos pelas empresas, com o objetivo de proteger de maneira coletiva, né, global, os trabalhadores daqueles riscos existentes naquele ambiente de trabalho. Então, aqui na figura, na foto ao lado, você vê aqui um chuveiro de emergência, um lava-óleos de emergência, você vê aqui uma cabine de descompressão, né? Você vê também que é muito utilizado na construção civil esses anteparos, né? E aí evita que o trabalhador caia, que caia ferramentas, né? Nas pessoas que estão em níveis inferiores. E aqui também a gente vê os exaustores, né? Ou um próprio, a gente pode trazer para uma sala onde você estaria trabalhando, você pode um controle de temperatura através de um ar-condicionado. Isso é um equipamento de proteção coletiva. Mas, por exemplo, numa fábrica, aí você usa exaustores, né? Algo de maior tamanho. Mas, enfim, isso tudo aí são equipamentos de proteção coletiva que a empresa deve fornecer, que é a segunda barreira, digamos assim, de prevenção de doenças e acidentes de trabalho. No terceiro slide, ou terceiro lugar, né, digamos assim, teríamos as medidas administrativas. Então, exemplos aí de medidas administrativas: procedimentos e treinamentos, né, que é preparar o trabalhador para desenvolver a atividade, para ele ficar, digamos assim, expert naquele determinada atividade, e aí ele vai diminuir o risco dele se acidentar. Permissão de trabalho e controle de acesso, aí é algo bastante específico para que uma pessoa que esteja certificada a fazer aquela atividade, somente ela ou elas ou aquelas pessoas vão fazer aquela tarefa, que ela tem um requisito necessário, um treinamento, alguma coisa nesse sentido, para que outras pessoas não venham fazer aquilo que ela não está habilitada e possa se acidentar, né, sofrer um acidente de trabalho. Aí temos aí a inspeção, o objetivo dessa inspeção é prevenir riscos, observar o cenário, a fim de garantir a continuidade e a segurança para a realização das atividades. Essa inspeção é uma atividade muito bacana para si para fazer, né? Inspecionar os locais de trabalho, isso é muito importante. E, em último, aí, a rotatividade dos trabalhadores, ou seja, vários trabalhadores fazem aquela tarefa de risco, então diminui, né, o tempo de exposição daquele trabalhador àquele agente de risco. Então, quanto mais pessoas fizerem aquela atividade insalubre, então menos vai ter exposição àquele agente de risco de uma pessoa só, digamos assim, né? Então, não fica a mesma pessoa fazendo a mesma atividade insalubre. Então, vai ter uma rotatividade, diminuir aquela exposição àquele agente. E aí, gente, por último, e não menos importante, né, em quarto lugar, teríamos os EPIs. Então, quando todos os outros três, não é falhar, mas quando os outros três não extinguirem o risco, aí chegamos no quarto lugar e último, que é os equipamentos de proteção individual. E aqui temos exemplo como um calçado de segurança, um cinturão de segurança. Então, os EPIs, quando necessários e quando indicados, são obrigatórios e são muito importantes. É a última barreira, né, de proteção. Agora vamos ver aqui, gente, algumas estatísticas de acidente no ano de 2022. E aí eu queria chamar a atenção para quedas, gente. Queda é a nossa principal causa de acidente na Prefeitura de São Paulo. Mais para frente a gente vai ver o slide sobre isso. E depois a gente vai falar também sobre prevenção de queda. Mas olha só, no ano de 2022 foram quase 100 mil, né? 96.656 acidentes de queda no Brasil. Então foi muita queda mesmo, quase 100 mil acidentes desse tipo. E vem aumentando a cada ano, né? A cada ano. E aqui nessa outra figura tem, né? Queda 12%, queda de altura 10%, e aí tem agente biológico, máquinas, equipamentos. Então, se a gente for somar queda do mesmo nível mais queda de altura, já daria 22%. Daria a maioria aqui também, né? Só um minutinho, que eu estou conseguindo passar aqui o slide. Pronto, deixa eu voltar. Passou. Esses são os números da Prefeitura de São Paulo de CATs do ano passado.
Então, para vocês verem, foram 4.980 CATs, 77% deles como acidente típico, né? Como a Duília explicou que é acidente típico, né? 22% acidente de trajeto, que é aquele a caminho do trabalho ou retornando para casa, né? Sem nenhum, digamos assim, desvio na rota, e 1% de doença de trabalho. Tá lento aqui para mim, só um minutinho. Passou. Acidente de trabalho versus secretaria. Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 7,66 a cada 100 servidores, né, gente? É um número mais expressivo aí dentro da secretaria, então está em um infeliz primeiro lugar aí a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Em segundo lugar, temos a Secretaria Municipal de Educação, 4,47 a cada 100 profissionais, a Saúde, com 3,93 a cada 100 servidores, e aí outras secretarias, né, e demais aí. Agora, o índice de acidente de trabalho por cargo, e a gente destaca aqui os GCMs, né? 7,80 a cada 100 GCMs, muito alto, né? Um número expressivo. E aí passamos para o agente de saúde, 6,59 a cada 100, assistente de saúde, e descemos aqui para os professores, né? Que estaria em quarto lugar, 4,31 a cada 100 professores. Isso é por cargo, né? Então, GCM aí, tomar bastante cuidado, agentes de saúde, assistentes de saúde e também os professores. E claro, todos, né? Mas esses estão em destaque negativo aí. E aí as principais causas de acidente de trabalho na Prefeitura de São Paulo no ano passado. Olha só a queda, 36%. E isso engloba todos os tipos de queda, escada, queda da própria altura, como a gente chama, ou do nível, né? E queda de cadeira, quedas em geral, escorregões em geral, né? Aí tem a exposição a forças inanimadas, 11%, acidente de trânsito também, gente, bastante acidente de trânsito, acidente de trajeto, bastante pessoas que utilizam moto, né, para se deslocar para o trabalho, então precisa ter uma direção defensiva, precisa estar mais atento no trânsito, né, é claro que depende de diversos fatores, depende de terceiros, depende do tempo, mas temos que ter bastante atenção. Acidente de trajeto envolvendo motocicletas é bastante comum aqui, a gente recebe bastante aqui nós do COGES, tá? E agressões também, infelizmente, tanto no nível da educação, da saúde e da GCM também, né? Infelizmente, 5% de agressões, que é algo também muito complicado de se prevenir, que transpassa aí a questão do COGES, da Prefeitura, da Saúde do Trabalhador, é algo bem complexo, algo social, né? E aí, vindo para as medidas de prevenção, vamos começar com queda de escada, gente. Olha só que escada, essas duas fotos aqui, escadas bonitinhas, né? Essa aí que o rapaz está subindo, né? Tem essa faixa aí antiderrapante, a outra ali tem o corrimão bem bonitinho. Então a escada tem que ser assim, né? Gente, pesquisas sugerem que as pessoas tendem a olhar apenas para os primeiros degraus de uma escada, quando você está descendo ou subindo, isso não importa. Então você tem que ficar atento ao subir ou a descer, porque você vai meio que no automático. Então, se você não conhece aquela escada e você não sabe o fim dela, né? Ou você acha que sabe o fim dela e não sabe, porque seu cérebro já está pensando em outra coisa, se ele desligou ali da escada, então a chance de cair é muito grande. Então vamos pontuar aqui. Não subir ou descer escadas correndo. Importante, gente. Descer com calma, é claro, exceto em uma situação de emergência. Mas tirando isso, descer a escada devagar, degrau por degrau, né? Apoiar todo o pé em cada um dos degraus antes de avançar para o próximo. Muito importante. Utilize sempre o corrimão. Se não tiver corrimão, tem que ver o responsável, o gestor, a CIPA, né? Tem que ter corrimão na escada. Cuidado com os degraus molhados, né? Mantenha os degraus da escada sempre secos e desobstruídos, né? Então, na medida do possível, eles têm que estar livres, né, e secos, tá? Desça o degrau sem pular nenhum, você imagina, se o seu cérebro só conta os 3 primeiros, se você estiver pulando, então ele não vai contar nada, né? Então, devagar, por toda a extensão da escada, muitas pessoas caem porque pensam que a escada já terminou e ainda não terminou, e ela acaba pisando em falso. Então, tem que prestar atenção. Evitar tumultos e brincadeiras nesse local de escada, que pode ocorrer acidentes ali com esse tipo de comportamento. Na verdade, gente, no local de trabalho, exibicionistas e etc., não é adequado em local nenhum. Então, todos aí são considerados atitudes de risco, né? Manter a escada iluminada, né? Pois propicia a percepção de distância correta entre os degraus. Então, tem que ter iluminação. E isso não é só em escada, em todo o ambiente de trabalho. A iluminação adequada é um equipamento de proteção coletiva, né? Voltando lá no outro slide.
Então, vamos aqui para o próximo, que seria queda da própria altura, que a gente chama na saúde, né, ou quedas do mesmo nível, né, da mesma altura. E aí você vê aí o rapaz que tropeçou nesse tapete, né, aí você vê essas calhas de escoamento de água, então é sempre importante estar desobstruído, limpinho. Por quê? Porque se a água não, né, choveu ou alguém limpou ali algum lugar, jogou água. Se aquela água fica acumulada, né, aumenta o risco de escorregões. E ocorre bastante, gente. A gente está aqui, a gente recebe os profissionais e tem tudo isso aqui que a gente está falando ocorre, é a realidade, ocorre no dia a dia com os profissionais. Pode ser que vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, nunca se acidentaram, mas com certeza vocês conhecem alguém e a gente conhece bastante aqui, que a gente trabalha com isso no dia a dia, né? Olha só esse ambiente infantil, né? Um monte de... É claro, não é fácil controlar as crianças, né? Mas olha como que facilita aí uma queda, escorregar, é, nesses materiais. Na minha casa tem 2 crianças, então a minha esposa vive pisando em coisas e eu também, das crianças, né, dos filhos. Não caímos ainda, né, mas olha só como que tem que manter esse ambiente mais livre possível. Mochilas, outro dia mesmo a gente atendeu uma profissional da educação que tropeçou na mochila, e isso é na 6ª série, né, gente, são alunos maiores, mas ele deixou a mochila ali num lugar que talvez não deveria, a professora não viu, tropeçou na mochila e caiu feio da própria altura, né, precisou se afastar. Então, vou listar aqui algumas recomendações de prevenção de acidente de queda da mesma altura. Mantenha o piso livre de impedimentos, principalmente dos locais de passagem, o que a gente está falando agora. Fios elétricos de computadores e outros equipamentos, extensões de telefone devem estar fora da área de passagem de pessoas. Lembra aquela figura que o Aduílio mostrou, né? Aquele monte de fio ali no meio, no ambiente de trabalho. Então, isso causa um risco muito grande de acidente. Mantenha os tapetes fixos e nivelados, isso é importante, gente. Isso não é só no ambiente de trabalho, não. No ambiente de casa também. Quem tem idoso em casa sabe como que é complicado. Então, cuidado com tapetes, né? Então, tem que manter ele fixo e nivelado, né? Na medida do possível. Providencie sempre a manutenção preventiva das grelhas e ralos, como eu falei, né? De escoamento de água. É importante sempre sinalizar, né? Quando você detectar que tem algum local ali que tem um acúmulo de água, então você comunica imediatamente o serviço de limpeza, se tiver, né? Para sinalizar para que ninguém escorregue ali. E escorrega mesmo, tá, gente? Faça o possível para manter o ambiente de trabalho bem iluminado, organizado, né? Use sapatos adequados ao tipo de atividade que desenvolve. Gente, foi aquilo que eu falei. A nossa principal ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, vamos protegê-lo. Então, sapato adequado, antiderrapante, na medida do possível, roupas mais adequadas possível para o seu trabalho. A gente sabe que tem a questão da vaidade, né? As pessoas querem estar mais apresentáveis possível, mas não esquecer da proteção do seu corpo, da sua ferramenta de trabalho, né? Então, muitas vezes você abre mão dessa segurança por uma vaidade e depois você acaba caindo e se machucando. E ocorre bastante, tá? A pressa e a falta de atenção também colaboram para que a queda aconteça. Então, mantenha-se sempre atento à atividade que você está desenvolvendo. Como a gente falou, está andando, preste atenção no que tem na sua frente, está descendo a escada, preste atenção a descer, a subir a escada, né? Pisou, locais que você está pisando, né? Evitar andar depressa ou correndo, né? Muita gente acaba, às vezes, fugindo da chuva e vai escorrega num piso molhado. Então, tomar cuidado. Às vezes ela vai fugir da chuva, que ela poderia se molhar ali uns segundos a mais. A chuva não é tóxica ainda, né? E aí ela não quer se molhar, mas acaba se acidentando por estar correndo ali, né? Para os profissionais que atuam em escolas, né, da educação, aí você presta atenção com mochilas, brinquedo, resto de comida, né, em creche, muito comum, e a irregularidade dos pisos, né? Às vezes o piso está irregular, então tomar cuidado também. E os colchonetes, onde as crianças descansam ali, na medida do possível, né, manter uma distância mínima necessária para a circulação do professor, né, do servidor, para ele, ao prestar cuidados à criança, né? Então, a gente pega aqui acidentes entre, né, nos colchonetes, às vezes não tem espaço para passar e o professor acaba caindo, né? Outro tipo de acidente bastante comum, gente, é acidente de cadeira, né? E não só cadeira, às vezes as pessoas improvisam um monte de coisas para pegar algo num nível superior, em algo que está mais alto do que ela, e às vezes acaba caindo. A gente pôs aqui o exemplo de cadeira, que é o mais comum, né? Mas veja aqui nessa figura dessa cadeira com essa madeira, né? Se o pessoal tirou a foto é porque provavelmente estavam usando, né? Esse tipo de gambiarra não é adequado, né? Então, quando você verificar que a cadeira está quebrada, você tem que sinalizar e separar ela para manutenção, né? Pode avisar a CIPA também.
ou o gestor, né? Comunique sempre o responsável quando identificar um mobiliário quebrado. Isso não é só cadeira, qualquer tipo de imóvel, né? Aquelas cadeiras com rodízio, com rodinha, né? Fora do lugar, tem que tomar muito cuidado. Muita gente também às vezes cai com essas cadeiras que estão fora do lugar. E observar a posição dela ao se sentar. Porque é comum que as pessoas se sentem e ela não está numa posição adequada e ela acaba virando para trás, né? E aí, para alcançar objetos no alto, utilize sempre escadas apropriadas, gente. Não subir em locais que não ofereçam a segurança, né, como cadeiras giratórias, banquinhos e outras improvisações, como eu falei, o pessoal improvisa mesmo. Então, como eu disse, né, a gente pega aqui esse tipo de acidente. Eu fui pegar uma coisa que estava no armário alto e aí subi nisso, subi naquilo e acabei caindo, né? E a CIPA deve ser comunicada sempre quando perceber algum tipo de acidente ou comunicar a situação de risco, né? Quem percebe deve comunicar a CIPA, tá? A gente tem um gráfico agora, gente, bastante interessante, que é de curva de acidentes. Então, aí temos o ABC, né? O A é aquele profissional que está começando, né? Que está iniciando. Então, o índice de acidente dele, geralmente, né? E sem generalização, é mais alto. O B, então, ele já cai o número de acidentes, que é aquela pessoa que já tem uma certa experiência, está no meio da carreira ali, né? Então, já age com um pouquinho mais de cuidado. E o C, olha que interessante, é a pessoa que já está há muito tempo fazendo aquela determinada atividade e ele tende a negligenciar, a ter um excesso de confiança naquela atividade que ele está fazendo. Isso aumenta o risco dele se acidentar. Tá? Então, o que isso traz para a gente? Nós, como profissionais da segurança do trabalho, profissionais da CIPA, gestores, interlocutores, tem que ficar atento a esse profissional, o profissional que está começando e ao profissional que está já com muito tempo, que ele tende a negligenciar. Ele é experiente, mas ele tem uma tendência, isso é estudo, tá? A negligenciar e ter um risco maior de acidente. Não é que o B, aquele cara que está no meio da carreira, não possa se acidentar, mas em números, pesquisas mostram que ele se acidenta menos, né? Então vamos ficar de olho nos mais novos e nos mais experientes, tá? CIPA, gente, CIPA é algo assim muito importante, uma importância assim enorme dentro da prevenção de acidentes, né? Então, o cipeiro é aquele cara que vai olhar algo que está errado e vai tentar fazer alguma coisa, né? Vai negociar com o gestor da unidade, vai conversar com os trabalhadores, vai buscar um apoio na equipe para poder arrumar, consertar ou tirar aquele risco, né? Então, ele auxilia o gestor na preservação da saúde, na integridade física dos trabalhadores, né? Melhorando as condições de trabalho e prevenindo acidentes e doenças profissionais. Aí tem um link do portal da prefeitura, e lá tem uma parte só de CIPA, legislação, tem tudo lá, gente, tira dúvidas, tá? Para implantar, para renovar, tá tudo lá nesse portal da prefeitura. E aí, essas CIPAs, nessa tabelinha, são CIPAs ativas, cadastradas no SIGPEC. Pode ser que tenha a mais, né, mas não esteja cadastrada ainda, né? Tá em processo de cadastro, né? Ou ainda nem começou, mas que esteja atuante. Mas aqui eu vou falar só daquelas que estão cadastradas aqui no nosso sistema. Então, na educação temos 1.033 CIPAs, mas é pouco, tá? Gente, eu estou trazendo aqui esses dados, né? 6.438 cipeiros, mas nós temos mais de 111 mil servidores ativos. Então é pouco, tá bom, gente? É muito pouco ainda. A gente precisa ter mais CIPAs na Prefeitura de São Paulo, na administração direta, tá? Em todas as áreas, tá bom? Todas as secretarias. Na Secretaria da Saúde, 14 CIPAs. Na Secretaria de Segurança Urbana, 33. Nas subprefeituras, 16. E nas demais secretarias, 7. Dando um total de 1.133 CIPAs cadastradas no momento e 6.438 cipeiros. Precisa melhorar muito, precisa pelo menos, no meu modo de ver, numa conta rápida que eu fiz ontem aqui de cabeça, precisa aí quadruplicar o número de cipeiros, né? Não é fácil, é algo complexo, não é simples, mas precisa de iniciar, precisa daquela, como a gente está falando, né? Dessa cultura prevencionista. Então, essa cultura prevencionista é, vem com esse pensamento, mudar isso e falar, não, aqui não tem CIPA e a gente, vamos ver lá a legislação municipal, o que ela diz, vamos tentar começar, e aí a gente, na medida do possível, está aqui para tentar apoiar vocês, tá bom? Então, gostaria de terminar, de encerrar a minha fala com uma frase aqui. A prática da segurança e saúde do trabalho é responsabilidade de todos, e essa responsabilidade prevencionista deve estar integrada a cada atividade profissional. Então, deve fazer parte do nosso dia a dia, deve ser algo basilar. Então, cultura prevencionista é isso, você pôr a prevenção de acidentes como algo básico, algo do seu dia a dia, né? Para evitar
por exemplo, o que aconteceu lá ontem nessa cidade do Paraná, né? Oito óbitos, né? Fora uma pessoa desaparecida, mais os feridos, tá? Mas são atividades diferentes? São atividades diferentes. Mas, gente, a gente pega aqui acidentes com potencial grave, tá? E vocês que estão nas unidades, sempre lembrar, acidentes graves e acidentes com óbito, né? Acidentes fatais devem ser comunicados ao COGES, que a gente vai no local, tá bom? Tem que ser avisado, tá? Acidente grave e acidente fatal também. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a oportunidade para a Laura, a doutora Valéria, ao Duílio também, que me convidou para participar dessa palestra. E agora a gente vai abrir, vou passar para a Laura para a gente abrir as questões, dúvidas e bater um papo com vocês. Obrigada, Alan, obrigada a todos que estão aqui ainda. Nós estamos com mais de 200, exatamente neste momento, com 252 pessoas participando. E como nós explicamos no início do evento, nós estamos pedindo para vocês colocarem aqui no chat, nós temos uma equipe que está colocando as perguntas aqui para que a gente possa responder, tá? Queria iniciar mais uma vez, enquanto o pessoal ainda vai passando aqui as perguntas, agradecer a participação de todos vocês, agradecer a toda a equipe da SEGES que nos apoia, Ascom, Cotic, a EMASP, toda a equipe do gabinete que nos apoia para que a gente possa realizar estes eventos. Aduílio, o pessoal queria saber sobre ruídos aqui, como é que a gente faz a aferição, e queria que você falasse um pouquinho do trabalho seu e do Cláudio, de avaliação dos ambientes de trabalho. Libere o microfone, Aduílio, por favor. Desculpa, eu sou meio atrapalhado com isso aqui. Então, depende da avaliação, do objetivo da avaliação do ruído. Se for para conforto acústico, nós utilizamos o decibelímetro, que é um equipamento que mede o ruído pontual. Então, nós vamos até o local, se o ruído estiver muito alto, nós colocamos o aparelho lá, e se estiver acima do limite de tolerância, ou até mesmo para atender a NR17, né, que é ergonomia, e aí, se estiver acima do limite de tolerância, nós fazemos as adequações. Agora, se for avaliação do ruído para insalubridade, aí é outra metodologia. Nós utilizamos o dosímetro, que também mede o ruído, só que ele mede todos os pontos de ruídos. E aí a gente coloca esse dosímetro do lado do trabalhador, ele fica às 8 horas com esse equipamento, né? Também a gente coloca o microfone perto da zona auditiva para simular o ruído. Até eles brincam, mas se eu falar mal da sogra ou mal do meu chefe, vai ficar gravado? A gente fala, não, só vai gravar o ruído mesmo. E aí, se tiver acima do limite de tolerância, a gente indefere ou defere a insalubridade. Em relação à brigada de incêndio aqui na Prefeitura de São Paulo, o decreto do Corpo de Bombeiro fala que para a maioria das edificações tem que ter acima de 750 metros quadrados para poder ter brigada. Por que a partir dessa metragem? Porque a partir daí que é obrigatório ter hidrantes no local. Então não adianta nada ter hidrantes, extintores, alarme de incêndio e não tiver ninguém para utilizar. Por isso que o bombeiro pede brigada de incêndio. Agora tem outros casos especiais. Por exemplo, agora fugiu da cabeça. Hospital. Hospital menos de 750 metros quadrados é obrigatório ter brigada também. Por quê? Porque lá tem os pacientes, né? Se tiver algum incêndio, tem que alguém tirar esses pacientes. Aí temos também a Boate Kiss. Depois que teve aquele incêndio lá, o bombeiro começou a ser mais exigente com esse tipo de atividade. Até outro dia, uma professora questionou, mas a lei Lucas lá não fala que tem que ter acima de 750 metros quadrados para ter brigada. A Lei Lucas fala de primeiros socorros, é diferente do treinamento da brigada. A brigada, o curso, engloba tanto a parte de primeiros socorros como a parte de combate a incêndio, tá? Então tem essa diferença. Não sei se foi isso que ele quis saber, se não for, manda de novo no chat aí. Obrigada, Duílio. Entraram algumas perguntas relativas ao burnout, relativas à doença do trabalho.
Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a COGES. A COGES, ela tem uma equipe específica de peritos que analisam tanto os acidentes de trabalho quanto as doenças do trabalho. E essa equipe de peritos médicos do trabalho, especialistas, avaliam a situação apresentada. Então, tanto na caracterização do acidente do trabalho, como na doença do trabalho. Então, aqui, obviamente, há todo um procedimento que também está disponível no nosso site com relação à abertura da CAT. Nós estamos com a equipe aqui também que acompanha recebe essas demandas de acidente de trabalho, orienta vocês das unidades e também dos RHs para a abertura de CAT e, posteriormente, a agendamento tanto para avaliações de acidente de trabalho como doença do trabalho, tá bom? Com relação à escola, e aí, Aduile, por favor, queria que você falasse um pouquinho. As pessoas perguntaram como é que funciona a questão do acidente de trabalho nas escolas, né? O Alan apresentou isso para nós e você também já fez visitas nos ambientes de trabalho. Apesar das escolas, nós estamos falando de quanto, né, gente? Nós estamos falando de um índice de 4,40, se não me falha a memória que o Alan acabou de apresentar, com relação às escolas. Ou seja, em cada 100 servidores, 4 sofrem um acidente de trabalho nas escolas. Lembrando que o nosso índice é muito maior na guarda, né? Nós estamos em quase 8 em 100 servidores. Então, queria, Aduile, que você falasse um pouquinho disso. Como é que têm sido as medidas, como é que vocês realizam as avaliações dos ambientes de trabalho em escolas e em demais unidades? Microfone. Nossa, de novo, não tem jeito. Então, as avaliações a gente faz quando o cipeiro ele faz um relatório e manda aqui para a gente aqui para a COGES, né? Porque, não sei se eu falei, para 125 mil servidores só tem 2 engenheiros do trabalho, então não tem como a gente sair. A gente sempre orienta para quando tiver um acidente, o cipeiro acompanhar, até para evitar esse novo acidente, né? Por exemplo, se tiver uma fiação exposta, o cipeiro acompanhar essa inspeção, o cipeiro pede para fazer a manutenção, para evitar que aconteça novamente. Então, é desse jeito que a gente orienta. Agora, quando tem outra situação mais grave, aí o cipeiro manda o relatório completo e aí a gente vai até o local. Como eu citei no caso do ruído, né? Já teve relatório que falou que o ruído estava muito alto. E aí estavam até pedindo insalubridade, mas não é assim, como eu falei no início, tem um critério. Por isso que eu falei no início, a gente segue a NR15, não só a NR15, a NHO01, que é uma norma de higiene ocupacional da Fundacentro, que diz qual que é o critério para avaliar o ruído. Por isso não adianta pedir insalubridade. A gente vai fazer a inspeção e ver se tem ou não. Se for para conforto acústico, a gente pede para fazer a melhorias. Aí eu vou até citar como exemplo aqui, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, eu fiz uma vez uma inspeção em um ambiente de trabalho, e aí a máquina estava com alto nível de ruído. E aí o que a gente pediu? Pediu para colocar um tapete de borracha, porque ela estava tendo muita vibração. Então é desse jeito que a gente faz as nossas avaliações aqui, né? Quando é mandado o relatório para a gente na COGES. Por isso que a gente fala com a CIPA é o nosso braço direito. A CIPA tem que fazer essas investigações. E quando for um caso mais grave, mandar aqui para a gente, para a COGES. Perfeito, Aduile. Também algumas perguntas chegaram aqui no chat referentes à reabertura de acidente de trabalho, né? A reabertura também é feita. Se a pessoa ela tem uma alta do acidente de trabalho e porventura aquela situação, ela tem um agravo daquela situação que acometeu enquanto acidente de trabalho, ela pode sim solicitar a reabertura e reavaliação por parte de COGES, tá? Então, nós temos esse trabalho, realizamos diariamente casos de reabertura, não só de análise de acidente de trabalho inicial, como retorno, mas também reaberturas
juntas de acidente de trabalho, avaliações de doença do trabalho, isso são realizadas. Tá? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao papel da COGES. COGES, sim, é um órgão pertencente à Secretaria de Gestão, responsável, então, pela gestão dos órgãos das CIPAs no ambiente da Prefeitura de São Paulo. Há algumas pessoas perguntando se teremos CIPAs, a gente fomenta isso, inclusive ontem aqui a equipe, a Patrícia, que coordena junto com a Socorro, e o Dr. Hélio Irra, que é o nosso coordenador da área de promoção à saúde, ontem mesmo houve uma sensibilização para interlocutores da área da educação, para que a gente possa fomentar e aumentar esse número de CIPAs na educação, como isso também foi feito nas demais secretarias. Nós queremos, sim, ambientes mais seguros, mais saudáveis, e esse é papel, sim, delegado pelo prefeito à SEGES e, em especial, à COGES e à Coordenadoria de Promoção à Saúde do Servidor, tá bom? Bom, uma outra pergunta que chega aqui é com relação a... Deixa eu ver aqui, se as perguntas estarão, se as apresentações estarão disponíveis para vocês. Estarão, sim. Nós estamos com o pessoal da Ascom, da nossa assessoria de comunicação, acompanhando aqui a nossa apresentação, e eles tão logo termine a nossa apresentação, disponibilizarão isso na página da COGES, e também este evento estará disponível também no YouTube. Eu gostaria de disponibilizar para vocês, vou pedir para o pessoal compartilhar depois e deixar aqui disponível as nossas redes sociais. Quem não acompanha a SEGES pode acompanhar, nós temos diversas redes sociais, temos o nosso YouTube, e vocês poderão acompanhar os nossos eventos, não só o evento aqui de COGES, mas de toda a SEGES também ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Queria aproveitar para vocês e informar que este evento nós disponibilizaremos a vocês o certificado de participação para vocês. Ele não foi validado para efeitos de carreira, mas sim, pela participação, nós faremos a divulgação e a certificação para vocês. Para isso, nós estamos colocando aqui no chat um form para que vocês possam, me corrijam aqui, gente, por favor, vocês estão disponibilizando para que vocês possam preencher e a gente posteriormente mandar os certificados para vocês. Tá certo? Isso, o pessoal tá me ajudando aqui. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Caso vocês tenham outras perguntas para serem respondidas, por favor, coloquem aqui no chat, nós disponibilizaremos as perguntas, as respostas a todas as perguntas. E eu gostaria de passar para vocês, a Duílio e Alan, para suas considerações finais, já que, como o Alan bem colocou, hoje não é um dia para que nós possamos olhar para os nossos ambientes de trabalho e torná-los mais seguros. Hoje é um dia em que nós também nos responsabilizamos pelos nossos ambientes de trabalho, cada dia mais, a partir das informações que nós obtivemos hoje. Então, primeiro vou passar para o Alan. Por favor, Alan, para suas considerações finais. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos que participaram do evento, pela atenção, né, em nos ouvir, porque é muito importante a prevenção de acidente de trabalho, porque, como eu disse, isso causa problemas sociais, a nível econômico também, familiar, né, social, e para a empresa também, né? Um profissional a menos, por exemplo, na escola, um professor afastado é um profissional a menos, as crianças, a educação como um todo, a criança sente, né, a falta daquele professor, aquele profissional. Enfim, é muito importante essa cultura de prevenção, de acidente de trabalho, atenção no dia a dia, como a gente falou, nas quedas, na escada, que seja do mesmo nível, proteção do seu corpo, da sua ferramenta de trabalho, eu acho que também é algo que a gente tem que pensar. E é isso, né, gente? 51 anos desse dia, né?
mas a gente ainda precisa melhorar bastante a nível país, a nível Brasil, e na Prefeitura de São Paulo também. Tem fatores externos, né, que não dependem de nós, mas como eu falei, 80% dos acidentes são causados por comportamento, né, pelo comportamento humano. Então, uma mudança de comportamento de cada um, com certeza, vai viabilizar aí uma redução desses números ruins, né? E 96%, como eu disse, também são preveníveis, né? Então, não tem muito o que falar dessa importância da prevenção. Esperamos, quem sabe, voltar o ano que vem aqui com dados talvez menores e com notícias melhores. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, Alan. Uma última pergunta aqui que nós recebemos, se a reabertura da CAD seria solicitado pelo RH ou pela COGES. A partir de novos subsídios médicos, Simone, vocês podem, o interessado pode solicitar a reabertura junto ao CRH, que faz, então, a tramitação aqui para a nossa equipe, que faz a análise inicialmente e, posteriormente, faz o reagendamento junto à nossa equipe de peritos especializados. Aduílio, por favor, para suas Eu considerações. só queria responder a última pergunta aqui do Valnei, que ele já está perguntando umas 3 vezes. Quem é que pode assinar ou fazer o projeto de combate a incêndio? Na legislação aqui de São Paulo, quem pode assinar e fazer é engenheiro de segurança do trabalho, que é, no caso, o engenheiro do trabalho, né, que é a nomenclatura do cargo que a prefeitura utiliza aqui, arquiteto, engenheiro mecânico e engenheiro civil, tá? Então, no estado de São Paulo, são esses profissionais que podem fazer o projeto de combate a incêndio, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Se precisar da gente, né, é só ligar lá na COGES e a gente também pede para que a CIPA ajude a gente na hora da prevenção, porque a gente não vai dar conta de tudo. Como eu falei, a CIPA é nosso braço direito, tá? Então, assim, eu não vou me alongar muito, que eu já falei demais, né? Eu vou passar para a Laura. Muito bem, parabéns, Aduílio, Alan e toda a equipe. Vocês hoje, doutora Valéria, todos que fizeram a apresentação, que prepararam a apresentação, tem muitas pessoas, né, Aduílio, que colaboraram conosco, a coordenação de epidemiologia e informação. Aqui queria agradecer o Rafael, a Adriana, a Dani, que levantaram os dados, levantaram as informações, para que trouxéssemos, então, dados mais atualizados sobre os acidentes de trabalho na Prefeitura de São Paulo. Queria agradecer, em especial, à equipe de promoção à saúde, né, que coordenada pelo Dr. Hélio. A Socorro está de férias, mas a gente sabe que ela está de olho aqui no nosso evento. Sheila, Patrícia e toda a equipe que pôde, então, elaborar este material. O Cláudio, que também está de férias, né, mas que com certeza também está dando uma olhadinha de onde ele está, e informando a todos que a apresentação estará disponível no YouTube e na página da COGES. Então, quem não teve oportunidade de nos acompanhar ao vivo, poderá acompanhar as informações fornecidas nesta manhã, também na página da COGES e no nosso YouTube. O nosso e-mail, nós temos um e-mail que está disponível para que vocês possam. Nós vamos ter um e-mail específico aqui para o ambiente de trabalho, para os ambientes de trabalho, mas ele será criado. Mas hoje nós temos o nosso e-mail, seges-coges-promoção, sem o C cedilha e o tio, asaude@prefeitura.sp.gov.br. O pessoal está colocando aqui no chat para vocês, e também no chat tem o formulário para que vocês possam assinar, preencher as informações e, posteriormente, enviarmos o certificado a vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a equipe de perícias médicas. Se hoje nós temos esses dados e essas informações, é porque nós temos uma equipe também de peritos que realiza isso, na figura da doutora Tereza, que é a nossa coordenadora de perícias médicas, para que, junto com o doutor Hélio e a doutora Valéria, possa construir, então, uma política de saúde do servidor. Esse é o nosso grande papel.
Gostaria de agradecer à secretária Marcela, a secretária Regina Pacheco, a nossa chefe de gabinete, Regina Silvério, que sempre nos apoia, e toda a equipe da Ascom, da Cotic e do gabinete, que sempre colabora com a realização dos nossos eventos. Gostaria de, em especial, agradecer a participação de cada um de vocês que esteve conosco nessa manhã, e desejando a todos um bom final de dia. Muito obrigada, até uma próxima. Acompanhe as nossas redes sociais, que saberão, então, os nossos próximos eventos. Obrigada.